Graça e paz em nome de Jesus, que a graça e a unção do Senhor seja sobre ti, que o Senhor possa te abençoar com o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, que a porta da palavra seja aberta para a tua vida e para a tua história. Nós estamos iniciando mais uma matéria, mais um módulo da rede de ensino Instituto Jáfia, do curso livre de teologia, curso abençoado que tem abençoado aí centenas de ministérios, pastores, líderes, pessoas que amam a palavra, pessoas que têm aí paixão pela palavra, pelo conhecimento do Deus Todo-Poderoso. E o que dizer dessa matéria tão tremenda, né? Panorama do Novo Testamento. A gente vai dar um apanhado geral em todo o Novo Testamento. Claro que ele é bem complexo, então nós vamos dividir em Panorama parte 1 e Panorama parte 2. Mas nós temos que entender também a seguinte colocação, né? O Antigo Testamento, ele compreende um período de 4.000 anos de história. O Antigo Testamento compreende aí um período de 4.000 anos de história. Foi escrito aí numa média de 1.500 anos, né? Ele foi escrito em 1.500 anos, mas compreende 4.000 anos de história. O Novo Testamento, ele compreende em 100 anos de história só. Muitas pessoas questionam, né? Por que as pessoas pregam mais o Antigo Testamento? Porque tem muito mais história, né? O Novo Testamento se resume na vinda de Jesus e o início da história da igreja primitiva. E aí nós vamos estar vendo isso na ordem cronológica, como que isso que acontece. Praticamente o Novo Testamento ele está em ordem cronológica, né? Os 4 evangelhos, onde 3 são sinópticos e um não, e nós temos que entender que esses 4 evangelhos é a vida e ministério de Cristo Jesus, desde aí do seu nascimento até a sua morte, crucificação e ascensão aos céus. E isso daí dá um prazo de nascimento até a sua morte e crucificação, 33 anos, né? 33 anos e meio. Então esse é o período dos 4 evangelhos. Mas aí vem Atos, a história da igreja, Atos dos apóstolos, as atitudes da igreja primitiva, ou até Atos do Espírito Santo, é o início da igreja primitiva, que vai sintetizar aí a expansão do evangelho do reino, a expansão da palavra de Deus, e o chamado de Paulo e as viagens de Paulo. E dentro das viagens de Paulo estão as cartas que ele escreveu para as igrejas, né? Dentro das viagens estão as cartas que ele escreve para as igrejas, as epístolas paulinas e também as epístolas gerais. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que houve uma preparação. Então, o Antigo Testamento, na verdade, Jesus é o foco de toda a Bíblia. O Antigo Testamento anuncia a sua vinda, os 4 evangelhos ele veio e as cartas anunciam seu retorno, né? Então, na verdade, esse é o foco da palavra de Deus. Ele é o cerne, a essência da palavra de Deus. Então, a preparação ela vai vir no Antigo Testamento, que vai preparar a humanidade para o plano da salvação. Ele vem no ápice do tempo. Paulo nos diz que Jesus vem na plenitude dos tempos. Todo o povo do Antigo Testamento morriam na esperança de um Salvador, morriam na esperança da vinda de Cristo Jesus. Todo profeta que se levantava, eles aguardavam o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo se fazendo carne. Então o Antigo Testamento é a preparação, né? E aí vem a apresentação de todo o plano, a Virgem conceberá, dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Aí vem justamente as profecias escatológicas de Daniel, vem aí as profecias messiânicas de Isaías, aonde vai falar justamente que vai vir um precursor, aonde vai falar justamente a voz que clama no deserto. Então se levanta João Batista para preparar o caminho, endireitar as veredas, e 4 evangelhos. Entre o Antigo e o Novo Testamento temos 400 anos de silêncio. Nesses 400 anos de silêncio, muita coisa aconteceu, a gente precisaria de mais de uma matéria para explicar esses 400 anos de silêncio. Mas chega aos 4 evangelhos, é então a manifestação daquilo que era promessa, manifestação do Filho de Deus. Jesus, a vontade de Deus se manifesta na terra, né? Então, Deus, na verdade,
não ficou 400 anos em silêncio em vão. Ele ficou em silêncio, na verdade, aí por causa da dureza de coração do povo judeu, por causa de uma... Mas interessante que em todo período sempre houve um remanescente, tanto é que a gente vê que a maior parte dos livros apócrifos, elas estão dentro desses 400 anos, por quê? Os apócrifos são livros históricos, mas não tem como ter livro divinamente inspirado, visto que Deus estava em silêncio nesses 400 anos para a mudança do ciclo. 4 evangelhos, a manifestação do Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí então Atos dos Apóstolos vai começar com a ascensão de Jesus aos céus e a promessa, na verdade, do derramar do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto foram cheios do Espírito Santo, e aí começa o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja Primitiva, Atos do Espírito Santo de Deus, a propagação, né? A expansão, o anúncio do Evangelho, das boas novas do Evangelho, a propagação desta salvação, desta manifestação. Então, o Antigo Testamento preparou o povo para o Novo Testamento. Não tem como a gente entender o Novo se a gente não estudar o Antigo. Não tem como desassociar o Antigo do Novo. E história passada não tem como mudar, né? Ou a pessoa conhece ou desconhece, ou a pessoa conhece ou ignora. Mas querer mudar a história passada não tem como mudar. Estamos vendo aí uma grande investida do sistema do anticristo querendo mudar a história. Não tem como mudar a história. Aconteceu. Então isso não muda. Mas o Antigo Testamento preparou o povo para a chegada, para a vinda. E Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. Preparou então para o Novo Testamento, e agora a manifestação chegou e a mensagem é propagada. Atos. Atos significa atitudes, ações. Ações do Espírito Santo de Deus na terra, ações da igreja primitiva, ações dos primeiros apóstolos, atitudes. A mensagem do livro de Atos é: Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem do livro de Atos é boas novas dos evangelhos, né? Boas novas da salvação. E aí então, em meio a essas viagens, Paulo se vê na obrigação de ajudar as igrejas com instruções que se tornam pontos doutrinários, mas com essas instruções a qual ele começa a escrever cartas ou epístolas. As epístolas são a explanação, a explicação do plano de salvação, da ressurreição, da vinda de Jesus, a explicação, né? Paulo nos mostra, explica Coríntios, Efésios, Filipenses, explicando a manifestação de Cristo na terra, a manifestação do Verbo que se fez carne. E o Novo Testamento se encerra com o livro da revelação. Revelação ou a consumação de todas as coisas. É o spoiler, né? Ao qual o Senhor se antecipa nos dizendo como já será o fim de todas as coisas. No Apocalipse, a consumação, Jesus foi rei por um período na terra, mas não o reconheceram, e aí então agora ele vem para reinar no milênio, ele estabelece o seu reino na terra, um reino espiritual. Agora, o físico ainda não foi aí efetivo, né? Estamos estabelecendo o reino de Deus, mas na verdade só vai ter esse reino físico quando Jesus vier em carne e sangue. Interessante que o livro da Revelação não é livro de mistério, é livro da revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E hoje, mais do que nunca, a gente pode dizer que realmente o tempo está próximo. Apocalipse é um livro de revelação, é o que Deus quer revelar, e o que Deus quer transmitir, passar, fazer conhecer à igreja é Jesus Cristo.
tudo converge nele. O Antigo Testamento aponta para ele, os 4 evangelhos é ele, o livro de Atos e as cartas convergem em Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, aponta para a vinda. No Novo Testamento ele veio e a promessa de que ele voltará. O Novo Testamento está subliminar, contido no Antigo Testamento e, na verdade, um explica o outro. Impossível você entender a profundidade de Levítico se você não entender Hebreus. Impossível você aí ver um sem analisar o outro, né? A congruência que há nos dois, um explica o outro. Hebreus e Levítico se completam, se explicam. Você consegue entender aí as exigências da lei, as coisas da lei, que o Antigo Testamento era sombra de tudo que haveria de vir. Já no Novo Testamento nós vamos aprender como explicar o Antigo Testamento. A palavra adequada, na verdade, seria Antiga Aliança e Nova Aliança, né? Eu particularmente não gosto muito do termo Velho Testamento, porque na verdade a Bíblia nunca envelhece. Ela está sempre nova, atual, ela está sempre viva e eficaz, penetrante, mas tem a Antiga Aliança e a Nova Aliança, né? Então, Antigo Testamento, antigo não no sentido de velho, mas no sentido de, cronologicamente, ser antes do que o Novo Testamento. Então, na verdade, seria Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Pacto e Novo Pacto, Antigo Testamento. Testamento, na verdade, é o documento que a pessoa faz para dizer a herança. E o interessante é que o testador, ele vai fazer ali, relatar ali tudo que o herdeiro tem de direito, mas só lhe dá direito depois da morte. E Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu para nos dar direito ao Novo Testamento, né? Então, Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento, em Cristo Jesus nós temos direito. Pelo que ele fez, não por nós termos direito, né? Mas pelo que ele fez. A aliança se cumpre em Jesus Cristo e todas as alianças convergem nele e ele traz para si mesmo, né? Nós vamos ver bem isso nos evangelhos. O Antigo Testamento havia muita figura de linguagem, muita tipologia, muita cristologia, né? O cordeiro que Deus proveu para Isaac era uma cristofania, o fio vermelho na janela de Raabe era uma cristofania, o sacrifício, todo sacrifício de cordeiro no Antigo Testamento eram cristofanias. Alguns anjos do Antigo Testamento era o próprio Senhor Jesus, mas numa cristofania. Então a gente vai ver aí a fascinante história do povo de Israel, a fascinante história bíblica, a fascinante história do plano de salvação. A história do Novo Testamento é uma história breve. Ela se resume na vida de Jesus Cristo e na história da igreja primitiva. E ela termina, na verdade, em Atos, e aí logo já vem as cartas de Paulo, que na verdade estão dentro do período do livro de Atos. E por que a nossa matéria se chama Panorama? Panorama é que nem um avião sobrevoando uma região que você só tem uma visão geral, né? Então nós não vamos entrar em detalhes minuciosos, mesmo porque já tivemos a matéria Atos dos Apóstolos, estudamos as cartas através de temas em muitas matérias, então é só um panorama para você organizar a nível cronológico, que o Novo Testamento praticamente está quase todo já em nível cronológico. Não temos tempo para poder esmiuçar a riqueza, a profundidade da palavra de Deus. Mas nós vamos então aí ver o Novo Testamento e vamos ver o Novo Testamento numa sequência do índice ao qual está sendo proposto. O Novo é uma continuidade do Antigo, né? Há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e o Antigo Testamento termina no vácuo. Em Malaquias, existe uma necessidade de uma continuidade e nessa necessidade, então, aparece o Novo Testamento. Só que há um hiato aí, há um intervalo aí entre o Antigo e o Novo Testamento de 400 anos. As Bíblias mais antigas tinham 4 folhas em branco. Cada folha representava 100 anos, para dizer 400 anos de silêncio. Atualmente tiraram essa tradição, mas entre o Antigo e o Novo Testamento já está tudo emendado hoje, mas antigamente tinha-se 4 páginas em branco,
para poder demonstrar que havia ali um período de 400 anos, que é chamado do período interbíblico, uma matéria fascinante também, que vale a pena você estudar. Vamos relembrar então um pouco do Antigo, né? Você vê que Deus criou o homem como coroa da criação. A vontade de Deus era que realmente Adão e Eva fosse a imagem e semelhança, que Adão e Eva fosse representante de Deus na terra, embaixador de Deus na terra, que conduzisse a glória de Deus na terra, que estabelecesse o reino de Deus na terra, assim como ele é nos céus. Mas quebraram a aliança, pecaram, e desde então Deus está procurando meios. Desde então, nós já falamos isso na matéria aliança de sangue, espetacular. Desde então, o Senhor tinha uma aliança edêmica, que não havia necessidade de derramamento de sangue. Depois o Senhor firmou uma aliança com Adão, se tornou aliança adâmica, e a maldade do homem se multiplicou, o homem se afastou de Deus, se tornou violento, se tornou brutal, e você vê aí as duas linhagens, né? A de Caim e a de Sete, e a de Caim mergulha aí terrivelmente nessa situação de se afastar do plano de Deus e se tornam extremamente violentos e sanguinários, e Deus decide destruir a terra. E aí, pela linhagem de Sete, o Senhor escolhe um homem chamado Noé, ao qual o Senhor vai fazer a aliança noélica. Da aliança noélica, então, você vê que vem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e o Senhor firma uma aliança, a qual Sem vai dar prosseguimento, e nessa linhagem de Sem é que vai nascer Abraão, e aí nós temos a aliança abraâmica, ou aliança patriarcal. E dentro da aliança patriarcal, você vai ver que vai culminar justamente numa promessa de Deus a Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar, como o pó da terra, e que o Senhor levaria essa descendência de Abraão em terra estranha, que foi Egito, que ficariam ali por 430 anos, ficaram ali por 400 anos, né? Dá 430, mas foi falado 400, que arredonda aí para baixo. Mas interessante, os 400 anos de Egito, os 400 anos de silêncio, há muita similaridade aí na cronologia, né? Há muito paralelismo aí que a gente pode comparar. Mas é interessante você ver que Deus fala com Abraão que eles serviriam em terra estranha como escravos e sairiam de lá com grande despojo, com grandes riquezas, e Deus faz cumprir isso, né? Chega o tempo que nasce Moisés, o libertador. E como que eles entraram no Egito? Com a descendência de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, o 11º José entra no Egito, traz a família, traz 70 pessoas. 430 anos se tornam aí 3 milhões de pessoas, uma nação dentro do Egito. E quando Deus levanta Moisés para tirar essa nação do Egito, o Egito nunca mais foi a mesma coisa, mas Deus aproveitou esse êxodo, essa saída, para justamente julgar a nação egípcia, para justamente julgar aí os faraós e a nação egípcia que afrontava Deus e buscava outros deuses e aí se corrompia, se contaminava na idolatria. E aí então a gente vê que Deus levanta Moisés, Moisés treina um sucessor, o sucessor é Josué, Josué vai fazer o povo conquistar de fato, e vem o livro de Josué, e depois do livro de Josué vem Juízes. Juízes, na verdade, se levantam para julgar o povo já em terra própria, para julgar o povo já em Canaã, né? Há o ciclo aí de 13 juízes, que nesses 13 juízes você vê a nação se afastando 13 vezes do Senhor, fazendo alianças erradas, buscando postes ídolos, cultuando Baal, cultuando aí falsos deuses, e aí Deus levanta o inimigo, o opressor, para oprimir, para o povo se lembrar que tem um Deus e se voltar para Deus. E aí então a nação começa a pedir um rei, quer um rei, quer um rei, quer um rei, quer um rei, até que então o Senhor faz Samuel, o último juiz e profeta, ungir a Saul como rei. Então a gente tem o período do Reino Unido, que vem aí as 12 tribos sendo governadas por um só rei. O período do Reino Unido é dividido em 3: reinado de Saul, reinado de Davi e reinado de Salomão. 40 anos, 40 anos e 40 anos. Depois, devido aos pecados de Salomão e a errar o alvo,
a gente vê que o Senhor quebra o reino através do seu filho Roboão, que aumenta os impostos, e o reino se divide, reino do norte, reino do sul. Todo o período dos reis, para Deus corrigir os reis e confrontar os reis, Deus levanta os profetas, homens que têm uma aliança com Deus, né? Então são juízes, sacerdotes e profetas. Esses são os três ministérios mais evidentes do Antigo Testamento. Tinha os levitas, que eram também como os diáconos dos dias de hoje, que na verdade cuidavam do tabernáculo, cuidavam aí das coisas santas do tabernáculo ou do templo. Então você vê justamente esses ministérios no Antigo Testamento: juízes, sacerdotes, levitas e agora os reis. Os reis, houve então o reino dividido, 10 tribos ficam com o reino do norte, pela ordem de Jeroboão, e 2 tribos só na linhagem de Davi, pela ordem de Roboão, por amor a Davi, por amor à aliança que Deus fez com Davi, porque senão o Senhor teria exterminado tudo. E aí a gente vê que nesse período, né, o povo não aguardava, não esperava. Desde o começo aí, eles começaram a pedir rei, queriam um rei. Aí a gente vê justamente que o povo se antecipou ao invés de aguardar. Queriam viver igual às outras nações, não queriam esperar a dependência do Deus Todo-Poderoso. E vamos ter aí esse período de reino unido, que são 120 anos. 3 mandatos de 40 anos em cada um desses reis que governaram em toda a nação de Israel: Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume e racha o reino por dar ouvidos aos jovens da sua idade e não dar ouvidos aos conselheiros de seu pai. E Jeroboão assume Israel, aonde a capital se torna Samaria. E esse reinado sucessivo, com 17 dinastias, vai acabar em 245 anos, e termina, né? E a Assíria se levanta e vai tomar todo o reino do norte, inclusive todos os demais ali que afrontavam. A Síria governa tudo ali no reino do norte, a Síria, inclusive as regiões de alguns exércitos inimigos, alguns povos inimigos do povo de Deus. Já o reino do sul era Judá, onde a capital era Jerusalém. Ele perdura um pouco mais, 100 anos mais, né? 345 anos, perdura por 100 anos a mais. E Deus continua levantando profetas para profetizarem que, se eles se arrependessem, Deus teria misericórdia, mas que não se arrependesse, iria acontecer o mesmo que aconteceu com o reino do norte. E não teve jeito, né? O reino do norte foi tomado no ano 722, a Assíria entra em Israel e acaba com Israel, devasta, dizima Israel, e eles entram e tiram os judeus e acabam com a nação de Israel e levam ali os jovens e misturam, miscigenam as raças, os povos. Por isso que o povo do sul de Judá, da linhagem de Davi, não aceitava os samaritanos, porque eram raça mista, misturada aí, quando a Síria tomou e obrigou eles a se misturar com outros povos. E aí então o judeu não aceitava muito os samaritanos, que a gente vai ver quando chegar em João capítulo 4, né? Para entrarmos no Novo Testamento, precisamos entender o que aconteceu com o povo de Israel, né? As 2 tribos, 2 nações, né? 10 tribos no norte foram tomadas pela Assíria. A Síria tomou as 10 tribos do reino do norte pela linhagem de Jeroboão, e as 2 tribos do sul perduram 345 anos depois da quebra aí do reino, mas na verdade a gente vai observar que essas 2 tribos vão ser levadas para o cativeiro babilônico. E quando a Babilônia assume, ela vai tomar tanto o reino do sul, quanto também vai governar as tribos e as nações que a Assíria governava. A Babilônia vem, engole e domina tudo, né? Aí em ano 586 a.C. Então, para entrarmos no Novo Testamento, nós temos que entender qual era o cenário do povo hebreu, qual era o cenário do judeu, o que aconteceu, para pontuarmos, nos localizarmos, para entendermos como é que Jesus vem ao mundo, em que atitude Jesus vem ao mundo. Então o reino do norte tinha sido já dominado pela Assíria,
perdura o reino do sul por mais 100 anos, até se levantar aí a Babilônia, Nabucodonosor, e olha que Deus tinha avisado através de muitos profetas. Assim como Noé também avisou por praticamente 100 anos, Deus vai acabar com tudo isso daqui, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer, vão perecer pelas águas do dilúvio, e o povo não deu ouvidos. E ali no reino do sul, como o reino do norte, também não deram ouvidos, né? E na verdade entra Nabucodonosor, toma o reino do sul, acaba com Judá, na verdade não extermina, mas domina. É diferente do reino do norte. Por que não exterminou Judá? Porque eles tinham uma aliança, Deus tinha uma aliança com o povo de Davi, com a linhagem de Davi. Mas a gente vai ver que o reino do sul sofre muito. Quando Atalia, filha de Jezabel, vai se casar com Jeorão, e Jeorão estava governando no reino do sul, e ela vai entrar no reino do sul. O que Jezabel e, na verdade, a descendência de Jezabel queria dominar todo o reino do norte, todo o reino do sul, e levar toda a nação de Israel a servir a Baal, né? E quando a Thalia assume, ela se infiltra no reino do sul através de um casamento, através de uma aliança com Jeorão, e nessa aliança com Jeorão ela mata toda a descendência de Davi, escapa um para cumprir a promessa de Deus. A gente falou isso daí no panorama do Antigo Testamento. Mas antes de entrarmos propriamente dito na matéria, vamos lá para Jeremias capítulo 25, livro do profeta Jeremias, a quem Deus usou inúmeras vezes para profetizar que o povo tinha que se arrepender, e o povo não dava ouvidos, o povo não dava crédito. Jeremias capítulo 25, verso 11: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então a gente vê que, no começo, né, Deus permitiu a linhagem de Abraão entrar no Egito, perdurar no Egito 400 anos, e quando saísse do Egito, Deus estava julgando a nação do Egito. Agora aqui, por causa do pecado, da dureza de coração, Deus permite o povo de Judá entrar na Babilônia, ficar na Babilônia, 70 anos na Babilônia, e quando Deus cumpriu esse tempo, esse plano, o Senhor ia julgar a Babilônia, tirar esse povo, e aí volta todo aquele período de Ageu, de Zorobabel, de Neemias, né, que voltam para reconstruir, estava tudo derrubado, as portas queimadas a fogo, os muros aí cheio de roturas, cheio de falhas, e aí se levanta Neemias para poder reconstruir, reparar o muro ao redor da cidade aí de Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro por causa da dureza de coração deles. Veja ainda, Jeremias capítulo 29, verso 10 diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Profecias do profeta Jeremias, a qual Daniel vai estar estudando no término do cativeiro babilônico. Ele tem acesso aos pergaminhos de Jeremias, e ele então se arrepende pelos pecados de seus pais, ele se arrepende pelos pecados da nação. Babilônia então foi levantada por Deus, ou Deus permitiu. E por que permitiu? Porque o povo, na verdade, tinha se desviado dos propósitos do Senhor, estava buscando postes ídolos e cultuando a Baal e cultuando coisas que o Senhor abomina e reprova. O povo, na verdade, tinha que se converter, se voltar para o Senhor. Babilônia foi uma nação levantada por Deus porque permitiu que o povo mantivesse os seus costumes. Babilônia não foi igual à Síria, que queria desculturar o povo. Ela permitiu que o povo continuasse com seus costumes. Agora, ela entra e tira os nobres, os fortes, jovens, bonitos, intelectuais, e deixa lá no Reino do Sul os sem cultura, os sem estudos, os inválidos, os vulneráveis, e coloca outros tipos de povos para tentar se misturar
para fazer aquele povo perder a identidade. Tanto é que Ananias, você vai observar, né, toda essa situação, Misael, Azarias, né, e Daniel, eles queriam trocar e trocaram os nomes para Beltesazar, para Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Então, na verdade, a gente vê que eles levaram os jovens, e Daniel capítulo 1 a gente observa que levaram jovens sábios, que eram fáceis de aprender uma outra língua, a língua dos caldeus. Deixaram cativos, ficaram ali assessorando o palácio, ficaram ali sendo treinados, sendo doutrinados, mas eles não abriram mão do Deus Todo-Poderoso. Se dobrar diante de outros deuses ou postes ídolos, não fizeram. Então, isso tudo era a época de cativeiro babilônico, né? Mesmo na época de cativeiro babilônico, levanta-se também os profetas, profetizando que viria um período a qual nós chamamos de período de restauração. Depois de Nabucodonosor, entra um rei, o rei Ciro, no Império Persa, e Ciro, ele quer deixar restaurar, né? Ciro quer deixar o povo voltar. Não era como Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não dava liberdade de eles voltarem. Mas a Pérsia vem depois de 70 anos e aí domina a Babilônia e permite que alguns voltem. Só que 70 anos depois, em terra estranha, aquela geração já morreu, já se levantou uma outra geração, essa outra geração já se acostumou com os costumes da Babilônia, então alguns voltam, outros não voltam, alguns permanecem, outros vão, e aí então a gente vê que a Pérsia domina e permite que o povo volte para Judá, para a sua terra, é onde vai haver a reconstrução dos muros por Neemias, a reconstrução do templo por Zorobabel, onde Deus levanta o profeta Ageu. A Pérsia também entra e conquista a Babilônia no ano 539. Olha só, Isaías capítulo 44, 28, Isaías capítulo 44, 28, vai nos dizer, quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada e ao templo funda-te. Que coisa espetacular, né? Deus falou isso daqui 200 anos antes de esse homem nem tinha projeto de nascer, nem sabiam que nome colocar no filho, etc e tal, mas Deus já sabia. Deus já sabia de todas as coisas e 200 anos antes de Ciro nascer, isso beneficiou muito para que o povo voltasse, porque Daniel foi falar com Ciro e falou, sabe que meu Deus falou de você? Sabe que meu Deus há 200 anos atrás já profetizou sobre a sua vida? E isso fez com que ele deixasse então o povo voltar para reconstruir. Isso é fantástico, espetacular, né? Isaías 45, de 1 a 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Deus governa toda a história, Ele coloca reis, Ele abate reis, Ele estabelece reis, Ele destrona reis. Isaías profetizou isso 200 anos antes desse homem nascer, e Deus usou essa profecia, e Daniel vai e conversa com Ciro, e aí então ele autoriza. E eles voltam em 3 caravanas, em 3 etapas, em 3 levas, né? Uma das levas é Zorobabel. Junto com a leva de Zorobabel, volta Esdras, Neemias, né? Então um vai focar em restaurar aí os muros e outro vai focar em restaurar o templo. Mas o templo que eles tinham conhecimento era um templo cheio de ouro, de prata, pedras preciosas, uma das maravilhas do mundo da época de Salomão, e agora levaram tudo, e eles estão pobres, estão 70 anos em cativeiro, e aí então eles começam a priorizar suas casas, e Deus levanta o profeta Ageu, que vai dizer, não, aplicai o vosso coração ao vosso caminho, e
trabalham muito, recebem pouco, comem, não se fartam, bebem, não se saciam, porque não estão priorizando a casa do Senhor. E aí então o Senhor profetiza através do profeta Ageu: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Por que que essa glória seria maior? Porque nesse segundo templo seria onde o Messias iria entrar. Esse segundo templo, séculos depois, Jesus de Nazaré iria pisar nesse templo e entrar nesse templo, tornando a glória muito maior do que a do primeiro, que foi de Salomão. Zorobabel restaura o templo, Esdra restaura a lei e Neemias restaura os muros que estavam destruídos e as portas que estavam derribadas, queimadas a fogo. Neemias pede ao rei que, na verdade, pudesse ajudá-lo, né, com materiais, com cartas, e que ele pudesse ir restaurar, e que ele ainda, que o rei ainda pagasse a conta, né? E aí depois você vê, depois de Neemias vem Malaquias, que é então o último profeta do Antigo Testamento, aonde o Senhor se cala. Né? Então vem esse período de interbíblicos, 400 anos de silêncio. Junto contemporâneo ali, a gente tem então Ageu, Zacarias, Malaquias, que são considerados profetas da restauração. Eles estão na terra deles, mas não são donos dessa terra. Eles voltaram para casa, mas quem manda é o Império Persa, é Ciro. Né? E aí então a gente vê os 400 anos de silêncio, onde algumas bíblias mais antigas tinha as 400 folhas as quatro folhas em branco, representando os 400 anos de silêncio de Deus, né? Aí esse período de 400 anos é considerado período interbíblico. É o período que se tem menos registro até na história secular, até na história geral. Nesse período, é um período aproximado, todas as datas são aproximadas, mas foi conhecido como período interbíblico. Por que interbíblico? Entre a Bíblia do Antigo e a Bíblia do Novo. Inter, né? Entre os dois alianças, dois testamentos, né? É chamado de um período de silêncio de Deus, e não que Deus não agiu nesse período, ele agiu, mas não há nada divinamente inspirado, o cânon não atribui nenhum livro com veracidade divina, com veracidade de inspiração divina. Então é chamado um período de silêncio de Deus. E é interessante que até na história secular é o período que há menos registro das coisas, né? Mas algumas coisas a gente sabe, inclusive aí a tremenda história de Macabeus, né? Mas é um período que você não vê a evidência de nenhum profeta, não que não houvesse, mas não tem nenhuma evidência de nenhum escritor divinamente inspirado por Deus para registrar esse período. E o mais interessante é que a grande parte dos textos apócrifos que estão na Bíblia Católica ocorrem exatamente nesse período, e justamente é o motivo pelo qual não entra na Bíblia protestante, visto que se Deus está em silêncio, não tem nada divinamente inspirado nesse período. Agora, é claro que os livros apócrifos têm a sua veracidade histórica, né? Reconhecemos e até aceitamos a veracidade histórica, mas não divinamente inspirado. Agora, não temos nenhuma revelação de impacto divina nessa época, nesses 400 anos de silêncio. Nada foi escrito nesse período divinamente inspirado, e foi o período em que registram a história através dos apócrifos. Apócrifos são alguns livros que a Igreja Católica tem, a mais do que a Bíblia protestante, mas que não são considerados livros sagrados ou divinamente inspirados, mas cuidado para não confundir apócrifo por anátema. Apócrifo é não divinamente inspirado, que não teve a veracidade da inspiração divina. Anátema é maldito, são duas coisas extremamente diferentes, né? Agora, não há nenhuma citação nem por Jesus, nem pelos apóstolos acerca dos apócrifos em qualquer outro livro da Bíblia. Ninguém fala deste livro entre os apóstolos, nem mesmo Paulo, né, que era um tremendo estudioso da Bíblia, ao qual você vai ver ele se referindo muitas vezes ao Antigo Testamento, ao Levítico. Ele usa muito trechos de Salmos, mas apócrifos não.
Então, como história, os apócrifos são válidos e aceitáveis, só não são reconhecidos como divinamente inspirados por Deus. Então, o cânon é uma palavra grega que significava vara de medir, métrica, regras, padrões. Na verdade, no sentido religioso, é o que serve de normas para testificar e aprovar se um livro era considerado veracidade ou não, divinamente inspirado ou não. Apócrifo também é uma palavra grega e no sentido religioso significa não genuíno. E como eles foram entrar então na Bíblia católica? Na verdade, Jerônimo que introduziu na Bíblia, porque eram histórias do povo judeu. Tiveram historiadores que escreveram Macabeus I, Macabeus II, Eclesiásticos, Tobias, né? Então, na verdade, entrou por ordem de Jerônimo, mas não passou pelo cânon. Dos anos 37 a 100 depois de Cristo, existia um homem chamado Flávio Joséfos, ou Joseph Flavius. Este também começou a estudar e ele também rejeitou os livros apócrifos. Embora Joseph Flavius, ele escreveu diversos livros, entre eles a História dos Hebreus, que é aquele livro grosso, que ele foi rejeitado pelo povo judeu, porque ele foi contratado por Roma para poder descrever a veracidade dos fatos e tudo mais, então ele foi tido como um traidor dos judeus, né? É interessante você ver a história de Flávio Joséfos, mas ele é um historiador muito reconhecido e muito genuíno, né? Que vai trazer aí dados que vai enriquecer o nosso conhecimento de períodos bíblicos. Para nós, esses livros apócrifos são puramente históricos, tá? Nós chamamos eles de não canônicos, né? Por quê? Porque eles não são considerados de inspiração divina. E não tem uma unidade dentro da palavra, não tem nada a ver com nada da concordância bíblica, né? Os judeus, na verdade, sempre foi o povo escolhido de Deus, por Deus, levantado por Deus, e só Deus para manter até hoje aí a nação de Israel, uma nação tão pequena e tão bombardeada, né? Macabeus, por exemplo, era o nome de um dos filhos de uma família judaica e dali que se originou os fariseus, porque eles eram zelosos, tementes a Deus, mantinham aí a tradição do Pentateuco, né? E tem aí a veracidade histórica do livro de Macabeus, que é onde vai falar sobre a festa da dedicação, aonde na verdade a gente vê aí que Epifânio entrou no templo e contaminou o templo, sacrificou uma porca a demônios, sacrificou uma porca no altar do templo. Isso foi uma ofensa a Deus e ofensa à fé judaica, né? E aí tem a revolta dos Macabeus, que vão fazer a rededicação, e só tinha um pouquinho de azeite para uma noite só, mas eles dizem, não, enquanto tem azeite, vamos manter a lâmpada do templo acesa. E demorava 8 dias para fazer curtir o azeite com as especiarias, com a ordem mosaica, e aí então aquele pouquinho de azeite que era para uma noite multiplicou por 8 noites até o azeite ficar pronto. Deus operou milagres nesse período, só Deus para fazer um negócio desse, né? Deus não falou, Deus não trouxe aí revelações nesse período, mas Deus estava agindo, ele sempre governa a história em todo o tempo. Então, a gente observa o quê? Abraão, Isaac e Jacó foram uma família. Eles vão para o Egito com 70 pessoas, ficam 430 anos, entram como uma família por ordem de José do Egito, que traz os seus familiares, 70 pessoas, saem do Egito como uma nação formada sob a opressão egípcia do faraó, com mais de 3 milhões de pessoas. E isso, 430 anos, é o período que Deus prepara para entrar o povo hebreu numa nova fase, conquistar sua Canaã através de Moisés, tira o povo através de José, conquista Canaã. E esse período de 400 anos é um paralelo com os 400 anos do período interbíblico, ou seja, depois do último profeta Malaquias, eles ficam 400 anos num silêncio de Deus e aí tem o remanescente.
né? Você vê que a profetisa Ana, né, ainda estava fazendo ali, aguardando o Messias. É interessante a gente ver essas histórias e o trabalhar de Deus em todo esse tempo, né? E aí vem então todo esse período de 400 anos de silêncio. E é interessante que no Novo Testamento Deus vai enviar um precursor para preparar o caminho, endireitar as veredas, e João Batista tem uma mensagem dura, pontual, machado posto à raiz das árvores, uma mensagem impactante. Arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras. E aí aparece Jesus, ao qual João Batista testifica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vem Jesus, olha só o paralelo, né? Uma família, Abraão, Isaac e Jacó, que o Senhor leva para o Egito para formar uma nação física, humana, regional mesmo. E aí vem Jesus e forma não uma nação, mas um povo, uma igreja, a noiva do Cordeiro. Então, no Antigo Testamento, Deus não falou até Moisés se levantar. Deus não falou, só falou quando Moisés falava, e quando Deus se levanta, ele levanta Moisés. É interessante a gente observar aí alguns paralelos do Antigo para o Novo Testamento. O ministério de Jesus foi um ministério muito parecido com o ministério de Moisés, né? Através de sinais, prodígios, maravilhas, dirigir um povo, coordenar, conduzir um povo, milagres. Há um paralelo muito grande. Como que o período interbíblico se dividiu na história, né? Como que o período interbíblico se dividiu na história? É o que nós vamos falar logo após o intervalo, logo após esses nossos minutinhos, onde dá tempo de você tomar uma água, um café, e a gente já volta já com essa matéria, Panorama do Novo Testamento. Deus te abençoe e até daqui a pouco.